Adonai. Shalom Adonai. A gente vai iniciar agora uma série aqui no canal Yeshua, contendo 7 vídeos. Ela vai te explicar como foi criado o tempo. Se você entender o que é o tempo, você vai conseguir entender a guerra celestial do início ao fim. Porque quando o diabo caiu aqui na terra, junto com 1/3 dos anjos, a guerra sempre foi por causa de tempo. Esse 1/3 dos anjos, junto com a antiga serpente, eles sempre lutaram para ter tempo. Essa é a guerra. Porque quando não existir tempo dentro do cubo, acabou a vida. Então a gente vai iniciar pelo capítulo de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9 até o 12, porque você vai conseguir compreender que sempre foi por tempo a guerra celestial, dos que caíram do céu. Então vamos ler agora esse trecho das Escrituras. Capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Yahweh e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Yahweh é acusado de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarraram a sua vida até a morte. Agora presta atenção no capítulo 12, no versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque existem povos no mar, Atlântida. E também existem povos que moram embaixo da terra. Continuando, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, eu quis ler esse versículo para você entender que a grande ira dele é por falta de tempo. Quando isso acontecer, e isso está breve de acontecer, a ira do diabo, ela vai ser porque o tempo dele é curto. Porque a gente sabe que vai iniciar o governo milenar. Mas para você entender essa fala, que ele está irado porque existe pouco tempo para ele, a gente tem que voltar lá no início. Mas um início que nunca foi te mostrado dessa forma. A gente vai além de Gênesis. A gente vai voltar para trás de Gênesis. Você deve estar perguntando para mim, mas como é isso? Nesse vídeo você vai entender. Vamos ler o primeiro versículo de Gênesis, a criação do céu e da terra, e de tudo que neles se contém. Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Yahweh os céus e a terra. Então aqui, no capítulo 1 e no versículo 1, é mencionado que Yahweh, ele cria os céus e a terra. Só que a gente vai voltar antes desse versículo. O que a gente vai mostrar para você é antes desse versículo, para você ter a compreensão que ele estava construindo a terceira terra, quando está sendo criado Gênesis. Gênesis é a construção da terceira terra. Mas vamos agora antes de Gênesis, para você ter a compreensão de como foi criado o mundo que você vive. Como é possível ir além de Gênesis, antes de Gênesis? Você consegue ir através do firmamento. O firmamento mostra isso para você. Se você ler o capítulo de Salmo
19, versículo 1. Ó céus, proclamam a glória de Yahweh, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tá vendo que coisa linda? Ó, os céus proclamam a glória de Yahweh, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, através do firmamento, você consegue conhecer as obras de Yahweh, tanto do céu como na terra. Ele deixou escrito no firmamento, filho. Esse é o evangelho das estrelas, aonde homem algum colocou a mão. Olha o que fala o Salmo 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Tá vendo que coisa linda, filho? Como que tudo está nas escrituras? Então, através do firmamento, eu consigo ir além de Gênesis, como era o céu antes de ser criado a matéria. E é isso que a gente vai explicar agora. O firmamento, ele é o livro da vida. Todas as informações que estão contidas no firmamento, elas vieram do código-fonte. E o código-fonte é o Messias. O código-fonte é o Messias. Tudo foi feito para ele. Toda a memória está contida no Sol central, em uma pedra. Todo o código-fonte foi transmitido, toda a memória desse código-fonte foi transmitido para o Sol central. E ele que cria a holografia, ele que cria o firmamento. Ele que cria o firmamento. Tanto é que a Polaris é o ponto focal do Sol central. Esse ponto aqui é a Polaris. Esse ponto focal vem do Sol central e o firmamento gira em torno da Polaris. Por isso que a Polaris é a porta do céu. No céu, você tem 48 salões celestiais. Você tem 12 salões maiores e 36 salões menores. O firmamento vai te mostrar 12 constelações, que representa os 12 salões celestiais. E você tem 4 anjos que segura o firmamento, a roda de Ezequiel. Você tem 12 constelações no céu e você vai ter 12 tribos de Israel na terra. Você tem 12 tribos na terra. Como é no céu, é na terra. Se você tem 12 constelações, você tem 12 tribos. E por que você tem 12 tribos que representam os 12 filhos de Jacó? Porque aqui nós somos descendentes desse salão. Nós viemos desses salões maiores. Nós não viemos dos salões menores. Por isso que representa 12 tribos de Israel, 12 filhos de Jacó. Porque você vem dos 12 salões maiores que estão no céu, né? Que estão aqui no céu, mas é colocado no código-fonte, a memória, por isso que aparece aqui no firmamento. Por que o firmamento é a Arca da Aliança? Porque você tem 4 sacerdotes que carregam a Arca da Aliança e você tem no firmamento 4 anjos que seguram o firmamento. Assim, então, o firmamento é a Arca da Aliança. Então, essa codificação você compreendeu. Então, como que eu sei como é o céu? Vou te explicar agora e você vai ter um entendimento. Nessa imagem, você tem a Polaris, que é o ponto focal que eu te mostrei, e você vai ter as 12 constelações em volta da Polaris. Essas 12 constelações são os 12 salões celestiais que existem no céu. E depois você tem mais 36 salões menores depois desses salões maiores, que vai ser essa imagem. Então você vai ter aqui, ó, as 12 salões maiores e depois você tem os 36 salões menores, que estão atrás dos salões maiores lá no céu, que seria essa imagem. Que vem ser essa imagem lá no céu. Lá no céu você tem 12 salões maiores e 36 salões menores, que vai dar um total de 48. A astronomia moderna, ela adotou mais 40 constelações, mas eu não adoto. Eu acompanho o estudo de Daniel. Daniel fala que existe
48 constelações que foram permitidas a estudá-la. Então, as outras foram criadas por homens, né? Homens que acrescentaram ela. Astronomia moderna. Eu não adoto a astronomia moderna e eu adoto os ensinamentos de Daniel. Então, através do firmamento, você consegue saber como é a construção lá no céu. Porque as obras do Criador, que foram feitas pelos seus dedos, estão no firmamento. Como foi retirado o firmamento da igreja, a igreja não compreende. Só que aí nós vamos voltar a um tempo onde não existe o nosso mundo. A gente vai voltar a um tempo onde não existe o nosso mundo material, nem o cubo material, nem o cubo espiritual, somente os céus que são o Aion, onde só existe o tempo Aion. Não existia nem Kairos e nem Cronos. Então o Criador está nos céus e ele quer criar o cubo, ele quer criar a matéria. Então como que iniciou isso? Como que o Criador começou a construção do mundo material? Então, através desse humilde canal, você vai ter a compreensão total de Gênesis e você vai ter uma compreensão da guerra celestial. Porque o que vai ser ensinado aqui é antes de Gênesis. Como isso é possível? Está no firmamento. É obra do Criador. Eu leio para você as escrituras. Você tem uma luz que ela vem do Aion. Tá vendo? A luz ela vem do Aion. Então o Criador ele tinha que desacelerar a luz para ele começar a criar a matéria, a densidade da matéria, para criar esse mundo material. E como que o Criador ele começou a diminuir essa luz? Como que ele diminui essa luz para criar o plano material? Iarro, ele está lá nos céus e ele vai começar a construção. E como que Iarro começou isso? Vou explicar agora. Para começar a diminuir a luz que está em alta velocidade no tempo, no não tempo, que é Aion, lá não tem tempo. O Criador, ele quer construir o tempo. Então, o que ele fez? Ele fez um cubo espiritual. Esse primeiro cubo é espiritual. É o primeiro cubo do Tesseract. Então, ele pega um cubo espiritual, esse cubo não é físico, e ele cria um cubo. Conforme a luz vai passando por esse cubo e vai saindo aqui do outro lado, ela vai desacelerando. Então, ele começou a desacelerar o não tempo, a luz do Aion, para criar Kairos. Então, quando ele cria Kairos, ele está criando a desaceleração dessa luz. Tanto é que lá na terceira dimensão que você está, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Não é isso? Se eu não estiver errado. Mas só estou dando esse dado. Nós estamos explicando a primeira construção do primeiro cubo. Então, ele constrói o primeiro cubo espiritual para desacelerar a luz que vem vindo do Aion, que vai ser essa imagem para você compreender. Essa luz aqui, ó, aqui é o Aion, né? Ela vem vindo daqui, então ele cria esse cubo aqui que está sendo representado pela cor amarela e ele está desacelerando essa luz porque ele quer criar o tempo. Ele não criou o tempo ainda. Então, ele constrói o primeiro cubo, que é espiritual. O nosso mundo foi feito de fora para dentro. Não é de dentro para fora. É de fora para dentro. Então, foi dessa forma que o Criador primeiro criou Kairos. Não existia nada. Ele fez um cubo espiritual para ele desacelerar a luz. Shalom, Adonai. Até o próximo capítulo.